Eu tenho até uma situação que eu lembro, que eu tinha um professor brilhante, assim, da aula, ele é um psiquiatra e que dava uma das matérias da psicanálise. E ele desdenhava muito, porque, obviamente, se você estuda a psique humana e a história do que os ambientes de excesso da religião produziram na alma humana, na história, é gigantesco, de muita culpa, muito medo, essa Aham. figura distorcida de Deus, a questão de muitos É, traumas. não dá pra negar, né? Isso. Mas aí, quando ele ia fazer esses comentários, como era um ambiente de psicólogos, psiquiatras e eu como teólogo. Ele fazia os comentários e me olhava, e fazia os comentários e me olhava. Até que uma hora ele fez o comentário desdenhando da figura de Deus e me olhou e todo mundo olhou, tipo, e aí, não vai responder nada? E foi bem no início da formação, e eu lembro que eu olhei e falei, professor X. Esse Deus que você descreveu, eu também sou ateu. Eu não creio nisso. Essa caricatura que muitas vezes a religião vendeu para nós, eu sou descrente dela, assim como você. Nós estamos no mesmo grupo. Nossa. Eu descreio disso. Eu creio no Deus revelado em Cristo. Então, tudo que não se parece com Cristo, Deus não é. E Nossa. eu lembro e eu falei, então nós estamos no mesmo time, estamos no mesmo barco. Não creio nisso também. E aquilo foi um choque para ele, mas fez com que a nossa relação se tornasse mais leve. Tirou Ele atenção. tirou aquela tensão, ele não me viu como um inimigo, Aham. e até porque tanto Freud eram todos ateus. Freud, que vinha de uma referência de judeus, o Jung, pais pastores e tudo mais, então de ateus. Mas para mim, muitas pessoas me perguntavam quando eu fiz a psicanálise se eu havia ficado descrente, Perdeu a fé se eu tinha nessa. perdido a fé, até porque você estuda coisas que realmente são estranhas Vai à mexer lá na compreensão. base daquilo que Isso, você crê, exatamente. né? Mas eu lembro que eu estava tendo uma aula de Lacan, que é considerado um dos mais sofisticados da psicanálise, o cara que melhora Freud no mundo, e era um professor muito bom e era uma matéria muito difícil, ninguém estava entendendo muita coisa, ninguém estava conseguindo, e eu era um dos únicos que fazia muita pergunta. E ele perguntou, Douglas, da onde você tira essas perguntas? Ele falou, qual que é a sua formação? Eu falei, eu sou teólogo. Aí que ele me fez entender o porquê que eu estava entendendo bastante coisa e que muitos daqueles psicólogos e psiquiatras não entendiam. Ele foi explicar que muito da base da psicanálise em Lacan tem na referência do Soren Kierkegaard, Aham. que é visto dentro da psicanálise apenas como um filósofo, e é um filósofo ali de 1800 e Ele era bolinha. contemporâneo de Freud? Um pouco, acho, 1800 e bolinha ali, por aí. E muito que referencia a psicanálise, inclusive que eu estudei e fiz trabalho dentro da psicanálise, chamado conceito de angústia, Aham. do Kierkegaard, que dá muita referência do inconsciente na psique humana, né? Aí ele vai me explicar, e aí eu lembrei, porque eu já tinha lido muito Kierkegaard, que é baseado nos escritos de Paulo, Uhum. onde o inconsciente é o chamado pecado que habita em mim, é onde o Aham. mal que eu quero, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, quando eu fui entendendo aquilo, as coisas começaram a se organizar dentro de mim, porque eu falei, cara, eu gosto de uma citação do Dr. Martyn Lloyd Jones, que Aham. é um inglês, pastor do século E passado. aí, mais uma vez, né? Ele é doutor e ele Isso, é. ele era médico e se converteu à fé e se dedicou ao evangelho, mas ele usa uma expressão que ele fala que o evangelho ele carrega uma psicologia profunda. Aham. E quando eu fui estudando com profundidade a psicanálise, eu fui entendendo que aquilo que aqueles homens viam apenas como uma filosofia era essa psicologia profunda do Evangelho, aonde se eu já não tinha essa hostilidade com a ciência, aquilo se tornou maravilhoso, porque aí eu vi que e existe muito essa compreensão, né? Que Tiago vai falar que Deus é o Pai das luzes. Aham.
aonde toda luz, todo dom perfeito vem de Deus. Então, por mais que eu estivesse num ambiente talvez hostil à fé, talvez até desdenhando da figura de Deus, se houve naquelas pessoas algum tipo de luz, de entendimento da verdade, aquilo é Deus, é de Deus, desculpe. Tem como fonte a graça de Deus, mesmo que aquela pessoa nela própria ela não creia. Aquilo, mas o que ela compreendeu vem de uma inspiração divina. Então, se eu vejo as Escrituras, se eu vejo a Bíblia como essa fonte de toda a compreensão, de toda a verdade, aonde há pessoas, mesmo que essa pessoa se auto-intitule ateu, buscando a verdade, essa fome por a verdade, e eu creio que Cristo é a verdade, essa pessoa, o que ela entender da verdade, da luz, só pode ser de Deus. Então, essa compreensão quebra dentro de nós essa barreira de achar que há esse choque da Sim. compreensão da ciência com a compreensão bíblica e da escriturística, né?